Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. E já faz alguns anos que eu venho trazendo conteúdo para vocês aqui, deixando os preparadores e sobrevivencialistas mais bem preparados. E nessa ótica de preparando preparadores, nós vamos discutir um tema aqui que está gerando um monte de confusão. Sim, com certeza você já me ouviu falando assim. E então você está com a sua cueca velha e surrada lá na sua casa, assistindo o jornal, quando de repente vem um cara da Defesa Civil e bate na tua porta e avisa: sai de casa agora, a água está subindo, o chão está caindo, o céu está desabando e as portas do inferno se abriram sob seus pés. Pega a tua mochila de emergência e sai. Então, quando o cara fala isso, você automaticamente percebe que você precisa de uma mochila de emergência. Algo que a gente tem até uma série bem legal aqui no Guia do Sobrevivente. Se você clicar aqui em cima, você vai ver item por item esmiuçado para a mochila de emergência. Essa é uma conotação, esse é um kit de emergência que você tem na sua casa, que todos deveriam ter. Todos que se dizem sobrevivencialistas têm que ter uma mochila de emergência. Ponto final. Agora eu vou fazer um outro discurso para vocês, que é quase igual a esse. Porque a gente vai falar de um outro kit de emergência, mas não para você usar lá na sua casa, para você usar na rua. Essa é a grande diferença entre o EDC, Everyday Carry, ao mochila de emergência, mochila BOB, mochila de evasão. Entendeu? A grande diferença é essa. Um é para você usar na rua, outro é para você usar em casa. E o discurso seria mais ou menos assim. Você já se inscreveu? Se inscreve e coloca like lá. Você está andando na rua quando de repente, começa um tiroteio em algum lugar. Você sai correndo e entra no primeiro prédio que você acha e você percebe que uma emergência está acontecendo naquele prédio, totalmente à parte daquilo que está acontecendo. Sim, é muita desgraceira, é só para ilustrar mesmo. De repente, o prédio está sem energia, ou ele está pegando fogo, ou ele está sem água. E você percebe que você não tem absolutamente ferramenta nenhuma na sua mão. Nada que possa te ajudar. Você começa desesperadamente a procurar coisas para tentar construir um abrigo, para tentar procurar um lugar para se esconder, para tentar enxergar no escuro, porque assim, o ser humano não nasceu equipado para enxergar no escuro e você não tem absolutamente nada. Para resolver esse problema, você monta um EDC, Everyday Carry, que é um kit com aquelas coisas úteis que vão resolver problemas absolutamente pontuais. É um kit que com certeza você vai pegar depois que você chega em casa e associar, colocar ali na mochila junto com os outros que você já tem. Ele vai engrossar o seu kit de emergência, mas tecnicamente ele funciona totalmente à parte. A mochila de emergência para você ter montada dentro da sua casa, com bastante comida, água, lanternas e tudo mais. E o EDC é para quebrar o galho na rua. Um kit de viagem, um kit quando você vai de uma cidade para outra. Enfim, você leva ali só aquilo que você acha essencial para você. E é por isso que ele é absolutamente subjetivo. Tem pessoas que vão colocar mais coisas e tem pessoas que vão colocar menos coisas. Sugiro para você que está chegando agora que não se baseie só no vídeo do Batata, porque o vídeo do Batata nem é lá dos melhores. Tem os aspectos críticos do EDC que eu não cumpro, por exemplo, mas que você vai ver muito bem descritos em muitos outros canais. Beleza? Então não fica só com a minha referência, ou se ficar, corrija as falhas que eu sei que tem no meu EDC. Então vamos começar a ver um por um desses aspectos. E a gente vai começar por vestimenta. Sim, vestimenta que você usa na rua. O primeiro aspecto do EDC que eu quero passar para vocês é o seguinte: não deixa nenhum discurso de nenhum sobrevivencialista e preparador entrar na tua cabeça. Se você até hoje nunca usou um EDC, você não precisa sair correndo para providenciar um. Não é que o fato de você estar sem EDC uma condenação, não é. Muita gente simplesmente não usa absolutamente nada, nem nos bolsos, nem da bolsinha, nada, e sobreviveu até hoje. Quando você tem esses equipamentos, você só vai ter muitas vantagens e algumas soluções que antes você não tinha. Então, não é para pirar e sair correndo atrás de coisas que você não vai precisar nesse momento. Correto? Chegamos a isso? Ok.
A primeira linha de defesa de qualquer sobrevivencialista é a carcaça. Sim, a sua carcaça, o seu mental. Você tem que estar preparado mentalmente para saber que em algum momento você vai precisar correr, se esconder, subir degrau, deitar e pular muro para sobreviver. E isso acontece o tempo todo. Basta você ver uma filmagem lá do Rio de Janeiro que você vai entender o que eu estou falando. No caso lá, um tiroteio. Pode ser pior? Sim, você pode estar no meio da rua quando um alagamento monstro começa. O pessoal do Sul entendeu muito bem isso, o pessoal de São Paulo sabe exatamente como funciona. Então, esse EDC é um negócio que você vai carregar junto ao corpo, numa mochila, numa bolsinha, numa coisa qualquer, que vai te safar em algumas situações como essa que eu descrevi. Entendeu? Ele vai te dar uma ajuda. Em alguns momentos, ele pode ou não ser crucial. Mas nesse caso, a gente vai conversar e você vai perceber que, embora eu tenha um EDC muito legal, eu tenho falhas gritantes nesse EDC que eu vou ter que consertar, só não sei quando. Mas a ideia é basicamente essa. Você vai ter algumas ferramentas que vão te ajudar. Voltando à carcaça do sobrevivencialista, o couro, a pele, você vai entender que a sua primeira linha de defesa sempre vai ser o que você está usando de roupa. Ela pode ser a mais simples possível e a mais elaborada possível. Eu vou exercer o meu papel de youtuber de sobrevivência e eu vou mostrar para você a melhor, a mais elaborada. Daí você julga o que você acha que tem que ser e o que não tem que ser. Eu gosto muito de camisas térmicas do tipo Adventure como essa daqui. É uma camisa que ela vai funcionar em todo o terreno. Você já deve ter percebido que eu estou sempre usando umas 4 ou 5 tudo igual. Pois é, esse é o meu padrão, é assim que eu gosto de me vestir. Eu uso camisas de botão, que são térmicas, arejadas e melhores para usar. Tem centenas no mercado. Você vai ter, inclusive, as work shirts e outras que você pode escolher. Eu gosto das camisas. Outra coisa que eu gosto demais, e essa eu vou fazer uma indicação direta aqui para você saber que eu estou falando exatamente desses caras. Tem calças e vestuários que são feitos pro apocalipse de verdade. Calças como essa daqui da Bellica. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Não é o meu primeiro par de calças da Bellica. É só uma das cores que eu tenho. Eu uso isso em qualquer lugar, de todas as cores, de todos os tipos, até uma azul que eu tenho há muitos anos. Essa calça aqui tá na linha das roupas indestrutíveis para você usar no pior cenário possível. Se eu tivesse que ajudar o povo lá no Rio Grande do Sul a fazer resgate, usar alguma coisa desse tipo, era uma dessa daqui que eu ia usar. As calças da Bellica, no geral, as roupas da Bellica, tanto as gandolas, calças, blusas, jaquetas e material, vão mais pro lado do indestrutível. Não é aquela calça levinha que você pega, é um negócio que quando você pega na mão, você sabe que ele vai durar muitos anos. E acredite você ou não, eu ainda uso a mesma calça do primeiro vídeo que eu fiz da Bellica há coisa de 6 ou 7 anos atrás. A mesma calça. Então, para você ter uma ideia, é uma roupa assim para você usar no dia a dia, para você botar para ralar e usar em qualquer cenário. Esse não é um vídeo patrocinado, eu estou fazendo o que eu acredito mesmo, tá? Aqui está a marca da Bellica e todas as que vocês forem ver são roupas para o apocalipse. Será que vale a pena que cada preparador tenha pelo menos uma muda de roupa que você considere bem indestrutível? Pois bem, se é isso que você está procurando, o melhor custo-benefício do mercado são as roupas da Bellica, na minha opinião. Mas é só isso? Não, a carcaça precisa de muito mais proteção do que só camisa e calça. Ela também precisa de calçado. O que eu vou falar para você agora não é narrativa e não é mimimi, muito menos papo de vendedor. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava bem de boa quando eu recebo uma ligação da Caluce. Vem aqui construir uma bota. O que eu posso colocar na bota? O que você quiser. E foi então que nós fomos até a Caluce e decidimos construir a Bota do Apocalipse, uma survivalist das botas. Colocar a nossa marca numa bota da Caluce, que eu construí lá dentro da fábrica, junto com eles. Então eu pude escolher tudo que tinha de mais apelão para colocar nessa bota. E foi exatamente assim que nasceu a Pé de Ferro, tá? Tanto a Pé de Ferro quanto a Pé de Ligeira, que são botas do Guia do Sobrevivente, que você já viu aí em todos os lugares. Inclusive, se tiver um cupom agora rolando, eu vou colocar
aqui embaixo para vocês, especificamente para esse vídeo, ok? Essa bota aqui, ela tem muita capacidade de sobrevivência a cenários extremos. É, de fato, uma bota de sobrevivência. O solado dela tem alta resistência térmica. A costura dela é extremamente exagerada, com 2, 3 passadas de ponto em cada parte da costura. O couro é o melhor possível e o mais grosso possível. Ela tem biqueira. Ela tem um solado antiperfurante que já tomou tiro de 12 e segurou a pelota. Isso é para você ter uma ideia. Fora todas as qualidades que a bota vai ter. Ela vai secar muito rapidamente. Ela vai permitir que você possa usar a sua bota, por exemplo, para correr. Sim, é bem aquele estilo de bota tão confortável, mas tão confortável que você consegue correr com ela. Ela tem um zíper para você conseguir tirar e colocar ela mais rapidamente, e ela tem uma baita quantidade de corda aqui em cima, tá vendo? Tem cadarço pra caramba. Além disso, ela tem um bolso secreto aqui dentro, onde você pode guardar valores, pendrives, informações, o que você quiser, dentro da língua da bota, de forma que ele fique absolutamente protegido. Essa é uma bota de sobrevivência criada por um sobrevivencialista lá na fábrica. E se você está pensando que isso daqui é absolutamente caro, você está totalmente enganado, porque a nossa parceria é diretamente com a fábrica. Você compra isso daqui totalmente sem atravessador e você vai ter no seu pé a garantia que, se o pior cenário acontecer, você vai ter a melhor bota possível para você calçar no seu pé, tanto a pé de ferro quanto a pé ligeiro. São botas do Guia do Sobrevivente. Mas independente de você querer a bota do Guia do Sobrevivente, a promoção do Guia do Sobrevivente, o que o Batata está falando para você, você tem que entender que no seu dia a dia, no dia a dia que você está na rua, que você está num lugar onde qualquer coisa pode acontecer, você tem que garantir a sua mobilidade. Ponto final. Sobrevivencialista não sai para ir de um lado para o outro de chinelinho. Não dá para fazer isso. Você tem que ir com calçado que garanta que, se caso alguma coisa acontecer lá, você tenha mobilidade, você possa correr e você possa ter pelo menos uma chance de não ficar paralisado ali, porque você pisou num prego, por exemplo. Então, calçados, calças, blusas, roupas são a primeira linha de defesa da sua carcaça, o seu primeiro item de EDC. Então, meu amigo e minha amiga, a sua roupa, a sua vestimenta é a sua primeira linha de defesa. Ela pode ser todas essas que eu mostrei para você, ou pode ser peças absolutamente discretas, muito associadas ao Gray Man Directive, outra sigla sobrevivencialista, que significa a disciplina do homem cinza, você não chamar atenção, você não se tornar um alvo. E toda vez que você começa a falar de EDC, Gray Man Directive vai aparecer. Por quê? O EDC é um conjunto de itens que você carrega com você. E quanto mais coisa você carregar, maior vai ser a sua assinatura. Mais as pessoas vão conseguir ler as coisas em você. Um exemplo é um homem que carrega uma arma curta e outro que carrega uma arma longa. Você vai ter uma percepção muito maior dessa pessoa porque ela está com uma espingarda na mão. Entendeu mais ou menos como funciona? A ideia é que você passe batido, que você se misture. Muitas vezes, as roupas feitas para sobrevivencialista, com essa cara de sobrevivencialista, elas têm um toque de Gray Man Directive para poder serem mais discretas, principalmente em cores, sem símbolos, sem coisas associadas. Isso ajuda bastante, mas é muito melhor você ter uma carcaça resistente do que uma carcaça bonitinha. Você entendeu como funciona? Bora lá. Agora, a gente vai passar para o segundo tópico. O segundo tópico são basicamente ferramentas e coisas que você tem para livrar a sua cara. Isso vai de pessoa para pessoa. E são tantas e tantas variáveis que você pode usar que vai gerar discussões enormes. Basta eu mostrar para você uma ferramenta que vai entrar alguém e vai dizer que não sei se essa ferramenta é boa ou não. Como é um item pessoal, é algo que você vai ter que aprender a avaliar e escolher aquilo que você quer colocar na sua montagem. Entendeu como funciona? Óbvio que aqui eu vou mostrar para você a minha bem incrementada, para que você possa tomar as suas decisões. Então bora lá. Aqui vocês podem ver o EDC do Batata completo. É exatamente isso aqui que eu carrego no meu dia a dia.
Mas não se preocupe que eu vou mostrar tudo para vocês, item por item, e nós vamos discutir também algumas coisas que tem aqui. O Batata Sobrevivencialista usa essas coisas todas o tempo todo, em todos os lugares. Sempre que você encontrar comigo, eu vou estar exatamente com esse monte de coisas no bolso? Não, de forma nenhuma. Algumas vezes eu estou só na minha cidade, perto da minha casa, ou fazendo alguma coisa por aqui, e eu vou usar equipamentos que fiquem presos dentro do meu corpo e que caibam no bolso. Ponto final. Fora isso, se eu vou me deslocar para um outro lugar, aí sim eu vou levar uma carga maior de equipamento. Lembrando que quanto mais equipamento você carrega, maior é a sua assinatura. Sim, mais você vai poder ser lido por uma pessoa que esteja te avaliando, para bem ou para mal. Sim, policiais e outras pessoas têm um tino especial para bater o olho em você e saber o que você está carregando e o que você não está carregando. Certo? É quase uma arte poder fazer esse tipo de leitura. Então, não pense que você vai conseguir carregar algumas coisas que ninguém vai perceber, porque isso não é verdade. Isso vale de um simples canivete até, sei lá, uma lanterna ou coisa muito maior e mais perigosa. Entendeu como funciona? Então, vamos falar agora das coisas que compõem o EDC, que eu acho que são aquelas muito básicas que você vai ver em qualquer lugar. Se você sair agora para fazer uma pesquisa, colocar EDC Everyday Carry, além de muitos canais específicos, você vai ver muita gente fazendo review de exclusivamente cada uma dessas ferramentas. E cada um vai ter um ponto de vista absolutamente diferente do outro. E é por isso que eu vou começar falando disso aqui. Multiferramenta. Você vai ter milhares de multiferramentas espalhadas pelo mercado. Você vai ter desde alicates até outras que são muito mais específicas. Existem ferramentas como essa feitas até para desarmar bomba. É claro que a grande maioria de nós não vai precisar desarmar uma bomba. Então, o que você vai usar é aquela de uso comum que você vai usar no dia a dia. Você vai pagar de R$50 numa muito ruim e muito baratinha até 3, 4, 5, 10 mil reais numa super ferramenta. Qual é o ideal dessa super ferramenta? Nenhum, nem outro. É algo que você possa usar de verdade no dia a dia. Porque hoje em dia talvez você não precise usar uma multiferramenta porque você simplesmente não carrega uma. A partir do momento que você está carregando uma multiferramenta, meu chapa, uso para ela não vai faltar. No meu caso especificamente, eu escolhi um Leatherman, que é o Leatherman que vocês veem sempre aqui no canal, que é o Leatherman Surge, tá? Além de um monte de ferramentas úteis que ele vai ter a principal, que é o tal do alicate. Eu optei por essa por conta exatamente da cabecinha dela aqui, que é um alicate de corte, e é um alicate de corte fabuloso. Principalmente que eu moro numa área rural, com acesso à área rural, o tempo todo com acesso a campo, eu uso no quintal, enfim, eu preciso de algo que corte arame com maestria. Isso aqui corta até cabo de aço. Então, a minha escolha foi por conta do tamanho, ele é grande, ele é pesado e você consegue literalmente fazer força com ele. A garantia desses equipamentos no Brasil é de 25 anos. Ou seja, dá para você diluir uma compra, embora ele seja caro, e ter uma ferramenta top. É um único? Não. Só de Leatherman deve ter uns 500 modelos. Se você for em outras marcas, até a Makita tem um baita de um alicate lá que funciona muito bem. Tem para todos os gostos e todos os tipos. Como você percebeu, o meu fica numa bainha que anda preso na minha cintura o tempo todo. Essa é a versão mais hard de um EDC, aquele que você põe no bolso e carrega com você o tempo todo. O mesmo vale para o meu canivete. Eu estou sempre com um canivete. É uma regra básica de sobrevivência, sempre tenha uma faca. E essa daí é outra escolha que é extremamente polêmica. Tem quem vai ter uma faca de combate, tem quem vai ter uma utilitária, tem quem vai ter uma faca de mato, enfim. A escolha é totalmente aberta e não vale nem a pena começar a discussão. O fato é, tenha uma multiferramenta e tenha um canivete legal. E por falar em canivete legal, eu já vou mostrar os que estão aqui nesse EDC e você vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer para você. Atualmente tem uma brincadeirinha que rola no YouTube e outras trends que diz assim: eu sou tal
E é óbvio que eu faço tal coisa. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa para vocês. Eu sou velho e é óbvio que eu tenho um EDC totalmente tradicional. Por quê? Porque eu sou velho. Essa bolsinha entrou na moda lá com as Maxpeditions e depois começaram muitas pessoas fazerem, e depois ficou extremamente barato e você começou a comprar isso na China. O que ela faz? Ela organiza coisas. Ela pega toda aquela tralha que ficaria solta no teu bolso e põe dentro de uma bolsinha muito bem organizada. Tá vendo aqui? Basicamente, o que tem nessa bolsinha aqui é tudo que você quiser. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho que deva ter, sem falha. E depois o resto, você decide se você pode copiar o meu projeto aqui de EDC ou se você vai fazer o seu. Eu comecei falando do canivete, não foi? Então eu vou mostrar para vocês que eu tenho dois aqui, eu não vou nem tirar do estojo, tá? Um desses daqui é um canivete da Cold Steel, que ele é de uma brutalidade ridícula. É tipo, passa tanque de guerra em cima dele e ele não quebra. Ele é extremamente maleável e extremamente resistente. Por que está no meu EDC esse canivete aqui? No geral, se você pegar ele para usar, você vai perceber que ele é uma porcaria. Ele é muito específico porque ele tem o fio dele feito de fio escandinavo, que é um tipo de corte. Então ele é basicamente uma chapa amolada, certo? Por que eu uso ele? Porque o tempo todo eu estou acampando, eu estou indo para o mato e às vezes eu preciso usar alguma coisa para cortar um galho, alguma coisa que seja mais forte, certo? O segundo canivete que você está vendo aqui é esse aqui, que é um Victorinox, o Victorinox Soldier. Por que ele está aqui? Porque ele tem uma porrada de ferramentas. Ah, mas tem coisa aí que eu estou vendo que eu não concordo. Eu também acho. Tipo essa daqui, ó. Isso daqui é um conjunto de garfo e faca que eu uso para comer quando eu estou em campo também. Lembre-se, o EDC é absolutamente pessoal. E tem coisas que são comuns para todo mundo, que você deveria ter por uma situação de emergência. Além do canivete, sempre tenha uma faca, você deveria ter isso daqui, ó, uma lanterna. No meu caso, duas lanternas. Essa daqui é uma bastãozinho extremamente barata e muito útil, que funciona como uma espécie de luz ambiente e também como marcador. É como ter um bastão de luz química, só que com bateria, tá? E essa daqui é uma lanterna tática. O ser humano não nasceu equipado com visão no escuro. Você vai precisar em algum momento ter que iluminar o caminho e fazer alguma coisa. As lanternas de trabalho, elas têm uma durabilidade maior, elas duram mais tempo acesas. As lanternas táticas, como essa daqui, elas vão fazer muita luz de verdade, e muitas vezes a luz dela tem a propriedade de cegar o alvo que está lá. Então, ela vai associar a iluminação básica, embora com uma duração bem menor que as lanternas de trabalho, com uma capacidade de iluminação muito forte. Essa daqui é uma P12, essa lanterna aqui é da Nightcore, que é uma baita marca, tá? Essa lanterna faz esse trabalho. Ela ilumina muito, chega a cegar, machucar os olhos e tudo mais. Mas note que eu deixei uma associação aqui. Se eu precisar enxergar, eu tenho uma lampadinha mais fraquinha. Então, essa é uma associação, uma combinação muito interessante. Até porque essa lanterna é muito pequenininha. Eu carrego ela sozinho? Não. Eu tenho uma bateria extra para ela aqui, tá? Além disso, você vai ver afiadores, cordinhas, bastante engasga-gato, bastante lenço de papel. E aí você se pergunta, lenço de papel, Batata? É, lenço de papel. Que diabo de lenço de papel você está falando? Você não devia estar falando de pederneira, de coisas... Não, eu estou falando de lenço de papel mesmo. Muita gente, quando monta um EDC, um kit de uso diário, esquece de colocar isso no EDC. Esse devia ser um dos principais que você coloca no seu bolso, mais do que muitas dessas tralheiras que eu estou mostrando para você. Sabe por quê? Porque, meu amigo e minha amiga, você pode ter uma caganeira em qualquer momento, em qualquer lugar, e isso daqui vai salvar a sua vida. Vai limpar o seu... Você entendeu o que eu quero dizer, né? Pois é, além de todas as outras utilidades, de servir como curativo, e de tudo mais que a gente puder ficar confabulando aqui, que vai funcionar, esse item aqui especificamente, a gente coloca dentro do EDC para limpar a bunda, para poder sentar no vaso, porque você não sabe aonde você vai entrar para poder fazer as suas necessidades. E muita gente, por não querer falar do tema e querer parecer bonitinho, descarta o
papel higiênico da jogada toda, mas não, é um baita item e todos deveriam ter na sua montagem de EDC. Eu já vou aproveitar que isso daqui já está tudo aberto para mostrar mais uma ferramenta para vocês. Essa ferramenta aqui fica encaixada na medida exata daquela bolsinha que vocês viram ali. Isso daqui é um mini pé de cabra. Isso aqui, se você for comprar, vai custar na casa dos R$400. Sem brincadeira, uma ferramenta de mecânico custa na casa dos R$400. Por quê? Porque ela é feita de cromo vanadium, que é um material feito para ferramentas. Como isso daqui é uma chave de torque, eu comprei uma intermediária e refiz a afiação dela e a cabecinha dela aqui. Eu paguei muito barato nela, cerca de R$30. Ela é usada para abrir aqueles parafusos grandes, mas também vai servir como ferramenta de desencarceramento em pequenos lugares. Entendeu? Você imagina que você está num hotel, por exemplo, e a porta do hotel se emperra. Quando a porta do hotel se emperra, você pega isso daqui e consegue forçar e abrir. E pode acreditar, você pode meter força nisso aqui que ele não vai quebrar. De quebra, além de pintar de preto e fazer os engates aqui, no esmeril simples, eu também coloquei um pouco de fita e fita isolante aqui dentro. Essa ferramentinha dorme aqui, ó, dentro do meu EDC. Acredite em mim, esse não é meu primeiro rodeio. Em todos esses anos como sobrevivencialista, eu vi quase de tudo na internet. Eu já vi gente que vai dormir num hotel, num Airbnb, ou que é gente que está fora de casa, basicamente, e que vai inventar as maiores mirabolâncias para trancar a porta de um hotel, para se sentir mais seguro. Eu vi até gente entortando garfo, cortando coisas, tem até umas travas que você compra hoje em dia. Mas existe um negócio que é muito raiz, que é muito padrão, e que quando você coloca numa porta, seja ela qual for, ela não abre nem ferrando. Presta atenção na mágica. Ó, ela fica aqui dentro do EDC. Se eu precisar travar uma porta, isso daqui é um calço padrão. Ele serve exclusivamente para travar uma porta. Você coloca isso embaixo da porta, chuta, a porta vai encaixar nessas peças aqui, dá para ver aí, ó. Ela vai encaixar lá embaixo e a porta não vai abrir. Se a pessoa tentar abrir a porta com tudo, ela não consegue, porque ela trava ali. Se tiver alguma outra coisa no chão, seja o que for, ela literalmente engata lá e não sai nem a pau. Isso daqui é um calço que resolve a maioria dos problemas da maioria dos viajantes que eu conheço. E você não precisa ter um só, geralmente um ou dois. Mas como porta de hotel geralmente só tem uma entrada e uma saída, e um desses daqui que você tem no seu EDC, você não precisa se preocupar mais. O resto do caminho, se o bicho pegar, você faz uma tranca de paracorde e uma outra coisa qualquer. Mas no geral, isso daqui resolve. Como parte do CIP de muitas escolas, é usado isso aqui, ó, a pulseira de paracorde, porque ela também serve para você encarcerar a porta. Você desmancha ela ali rapidinho, amarra entre um ponto e outro, que o cara não consegue estourar. Com o peso do corpo, um paracorde 550. Então, mais um uso para isso aqui, e é por isso que a maioria das vezes que você vai me ver, eu vou estar usando isso aqui. Ele tem mais acessórios? Ah, claro que tem. Alguns são muito legais. Você vai ter uma pequena bússola aqui, você vai ter uma lâmina de verdade, olha só, legal, né? E você vai ter também uma pederneira aqui, ele tem uma pederneirinha aqui dentro, que faz fogo se você precisar, e mais outras coisas, tipo um apito e tudo mais. Eu acho muito legal e é por isso que desde sempre eu uso isso, e muitas vezes vocês vão me ver com vários desses diferentes, tá? Sabe onde você acha isso aqui? Na Shopee. Sabe quanto custa? R$12. Por isso que eu uso. Quando você pensa num cenário de sobrevivência, você tem que imaginar que coisas podem acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Desde um espinho no dedo até um cisco no olho. Uma queimadura, um pequeno corte, é algo que não exige hospital, que você pode tentar resolver ali no momento. E é por isso que todo kit EDC, BOB, kit para usar, seja lá onde for, em casa, vai ter um pequeno kit de primeiros socorros, para que o problema pequeno possa ser resolvido ali pontualmente. O meu atual é esse aqui.
Dentro dessa caixinha você vai encontrar algumas gases, você vai encontrar OB, que é um combo, você vai encontrar camisinhas, preservativos, muitos envelopinhos de álcool gel e também um pouquinho de pomada anti-queimadura, que você está vendo aqui. Ah, mas anti-queimadura, Batata, não podia ser uma antibiótica? Você esqueceu que eu sou cozinheiro? Pois é, se tem uma coisa que eu faço o tempo todo, com maestria, é me queimar, abrir umas bolhas. Então, um kit de primeiros socorros, para mim, tem sempre que ter uma pomadinha anti-queimadura. Para outras pessoas que não estão o tempo todo mexendo com isso, não vai ser tão necessário. Mas, basicamente, eu tenho aqui uma pinça, alguns band-aids, ali que dá para fazer aquela manutençãozinha básica se alguma coisa acontecer. Mais que isso, tem que procurar um médico. Entendeu como funciona? Pois bem, uma das melhores dicas que eu posso passar para você é que você monte o seu kit de primeiros socorros baseado em um monte de literatura que você tem por aí e até em cursos. Então, vale muito a pena você fazer um curso de primeiros socorros. Muitas prefeituras, muitos lugares têm esses cursos. No termo medicina e sobrevivência, você devia ir até mais além. Mas um curso de primeiros socorros para saber o que fazer e tomar as atitudes corretas numa hora de crise é essencial. Entendeu? Beleza. Curso de primeiros socorros. Vamos agora, talvez, para o item mais polêmico de toda a minha montagem. Esse aqui. Esse é o item de EDC que provavelmente mais vai dar o que falar, que vai ser mais questionado, que vai ter mais mimimi, mais opinião. Eu vou fazer algumas críticas nesse vídeo, principalmente ao que eu vejo na internet, mais especificadamente aos grandes especialistas de EDC do planeta. E eu não concordo em quase nada com esses caras. Sim, eu concordo que em algumas situações, em alguns lugares, quando você está muito deslocado da sua casa e se você tiver como transportar a sua arma de fogo de uma forma lícita, sim, você tem que levar ela com você. Por exemplo, eu vou para o clube de tiro testar lá na outra cidade, vou pegar a guia de tráfego, vou fazer tudo bonitinho. Você entendeu como funciona? Ok. Partindo desse princípio da licitude, a gente vai começar a elaborar o que eu tenho visto de EDC por aí. A primeira coisa que eu sei, que eu aprendi de EDC, é que a arma do EDC tem que ser uma arma pequena e portátil. Essa daqui é a minha, ela é pequenininha, ela tem que ser esperta, ela tem que ser ligeira e ela tem que ficar o mais oculta possível. Ah, Batata, mas eu sou policial, eu preciso... não estou falando para policial, eu estou falando para pessoas comuns que vão ter o seu EDC, para sobrevivencialistas comuns que querem levar uma arma no seu EDC. A partir do ponto que você tomou essa decisão, você vai ter que tomar uma série de outras decisões, porque quando você transporta isso daqui, você está portando isso daqui, a coisa fica absolutamente mais séria. Para começar, você vai ter que começar a fazer um baita de um estudo, principalmente sobre isso daqui, ó, as bainhas e os cases da sua arma. Você vai ter que escolher em onde você vai colocar a sua arma para poder transportar. Se você vai colocar numa cinta daquelas que fica de barriga, se você vai colocar num colete, se você vai colocar num coldre embaixo do braço, não importa. Você vai ter que escolher muito bem aonde você vai transportar a sua arma. Lembrando que quanto mais coisa você carregar, mais visível e notado você vai se tornar. Entendeu como funciona? Então você está todo nos ternos, nos trinques, andando em algum lugar e um policial te aborda, coisa que geralmente nunca acontece. Um cara andando de terno em algum lugar passa batido na maioria das blitz, paradas, em tudo. Agora, se o policial notar que você está armado, portando uma arma, ele com certeza vai te parar e você vai ter que prestar um monte de explicações. Correto? A arma do EDC é uma arma pequena e discreta e com boa capacidade de disparo. É muito mais rápido você dar um monte de tiro do que você recarregar a arma. Ela pode falhar, ela pode engripar, você precisa de mais treinamento. Ponto final. Agora, começa a doutrina dos gringos. Eu estava recentemente vendo um dos canais mais relevantes em termos de EDC do mundo. Gente famosona, instrutores excepcionais. E esses caras dizem que no seu EDC você tem que ter uma quantidade X
de equipamento, de munição para a hora que o bicho pega. Vamos dar uma olhada na proposta dele, ok? Bora lá. Vamos agora à polêmica. Eu, Batata, sou um civil, um simples e ordinário civil, que tem armas para proteção. Eu entendo que em algum momento pode dar uma nhaca gigantesca que eu posso precisar dessa ferramenta aqui para sobreviver. Ela é pequena, ela é compacta, ela faz os piu-piu e se o cara atirar em mim, eu atiro nele de volta. Ok, tá até aí, tá tudo certo. No meu ponto de vista, no ponto de vista do Batata, eu acho que o conjunto ideal é esse aqui, ó. Você vai ter a sua arma portátil, que pode ser qualquer uma que você tenha aí. Além da sua arma portátil, você vai transportar isso aqui, ó. 2 carregadores, tá? 2 carregadores cheinho até a boca, munição boa, enfim. Isso daqui é o que eu acho que é o ideal ou teoricamente o que eu levaria e acho que estaria bom demais. Mas se eu contar para você que na visão de alguns americanos, isso daqui é a mesma coisa que você está absolutamente desarmado. Não importa que você pode dar 35 tiros, não, tanto faz. Você está desarmado a menos que, vamos lá, você tenha mais um carregador até a boca, 2 carregadores até a boca e mais uns 100 tiros no bolso só para garantir a missão. Ou seja, se você tiver isso aqui com você o tempo todo, você está garantido. Se não, não tá. Só isso aqui não vale. Isso daqui não serve para nada. É a mesma coisa que você está desarmado e você está entregando a arma para o seu bandido. Segundo os americanos. Esse é o EDC padrão gringo. E ele ainda está mostrando lá armas que tem até mais capacidade que essa daí. Mas vamos parar para pensar um pouco. São 4 carregadores até a boca, mais 100 balas que você deixa ali no bolso para você acessar quando a merda começar. Cara, onde é que esse cara tá andando? Aonde esse gringo que fez essa montagem de um EDC que a galera vê na internet e aclama, tá andando para ele precisar dar tanto tiro assim? O que que esse cara faz da vida dele? Imagine assim, você é um civil, você tá no seu dia a dia, de repente você pega a sua arma e sai com ela para se proteger. Onde é que você acha que você vai dar quase 200 tiros andando por aí nos lugares que você vai? Ou seja, ou você está andando num lugar muitíssimo suspeito, extremamente perigoso, tipo, sei lá, Afeganistão, que eu acho que é da onde esse cara tira as instruções dele, ou tem alguma coisa muito errada no mundo, porque tem 3 quilos e cacetada de material para andar. Imagina você andar com isso daí pendurado igual uma árvore de Natal. Já é, para a grande maioria das pessoas, muito ruim ter que andar armado. Eu conheço policiais e outras pessoas que odeiam ter que ficar carregando arma o tempo todo. Com o tempo e a profissão eles acostumam. Mas eu sei de um monte de gente que não suporta isso aí e eu tô entre eles. Tudo muda quando você está armado, você tem que prestar mais atenção, você tem que ficar mais alerta. Enfim, tem um monte de contingências para quando você está armado. E além dessas contingências, ainda tem o peso todo do equipamento que os caras querem que você carrega. Meu chapa, quer saber o que eu acho disso aqui tudo? Pode sair tudo isso daqui e se você tiver com a sua arma e 2 carregadores, que é o que geralmente vem de fábrica, você está muito bem garantido, porque a grande maioria das pessoas sequer colocam uma arma de fogo no seu EDC. Eu não sei de fato o que se passa na cabeça daquele gringo. Se você tem alguma ideia do que ele está falando, coloca aqui nos comentários e me esclareça. Porque para mim, se uma encrenca acontecer que eu precise usar a minha pistola, a minha arma de fogo do EDC, eu vou correr. Eu vou começar a atirar no cara, o cara vai atirar em mim, eu vou atirar no cara correndo, vazando do lugar perigoso. Não indo para lugar perigoso. Eu não sou matador, não sou justiceiro, não sou policial, nada. A arma serve única e exclusivamente para defesa pessoal e para responder a uma agressão. Mas não é responder parado a uma agressão, não. A agressão surgiu,
meter o bala em você, você mete também e vaza dali. A ideia é essa, você se manter em segurança, não sair procurando encrenca por aí. Um cara que anda com 4 carregadores, mais 100 munições e mais 30 quilos de equipamento dentro do corpo, ele está deliberadamente saindo para procurar encrenca e não só para sobreviver se caso alguma coisa aconteça. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem muito exagero quando você está falando de EDC e principalmente alguns especialistas passam muito da medida correta. Tem muita gente, mas muita gente que eu conheço que quando precisa ou obtém autorização para poder levar a arma de um lado para o outro, ou vai para fazer alguma coisa, vai com o básico do básico, geralmente volta para casa sem nunca precisar usar, graças a Deus, e tá tudo certo. Agora, você sair com 200 munições e mais um monte de outras coisas que ele coloca no EDC dele, spray de pimenta, bastão retrátil, cara, que tipo de apocalipse você está esperando? Mesmo se o pior cenário acontecer, você vai conseguir se deslocar, você vai conseguir usar sua arma, você vai conseguir responder, e daí você pica a mula e sai da área perigosa. Essa é o meu ponto de vista. Não sei se você vai compartilhar comigo ou vai concordar com ele. Deixa aqui nos comentários. Eu só acho que tem muita coisa que é absolutamente exagerado, e se você tiver o básico do básico, já tá bom pra caramba. Valeu? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido os princípios básicos do que é um EDC, Everyday Carry, das coisas que você pode ter lá. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso e tem que colocar isso lá. É algo altamente versátil. O que importa é que você tenha itens e coisas que dê para você dar uma resposta se caso acontecer. O mais tradicional é uma multiferramenta, uma faca, que para mim é obrigatório, você ter uma lanterna para poder enxergar no escuro, e já que você tem uma bolsinha ou alguma coisa para carregar, no caso das meninas uma bolsa, alguma coisa do tipo, você coloca mais algumas coisas que vão ser úteis para você no seu dia a dia. Lembrando que eu nem mostrei todos os itens, eu só mostrei aqueles que eu acho mais essencial e que podem te ajudar numa situação de crise. Eu tentei fazer o vídeo mais completo possível para poder trazer esse entendimento para você. Então, eu espero que você tenha gostado. Coloca o seu dedo no like, porque vídeos assim ferem trocentos princípios da plataforma e eles adoram deixar a gente lá para baixo. Então, dá aquela força compartilhando o vídeo, deixando seu comentário. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no Guia do Sobrevivente, que aqui a gente traz sobrevivencialismo raiz, e não o que os americanos querem que a gente mostre. Até mais.